Olá, eu sou o Renato e a gente está aqui começando mais alguma coisa. Nos cinemas brasileiros estreou em 7 de setembro o filme chamado It, A Coisa, um filme baseado na obra de Stephen King, que tem o nome de It, uma obra-prima do medo. É um filme de terror com elementos fantásticos. Sinopse show! Bem, o filme mostra a história de um grupo de crianças denominado de Grupo dos Perdedores. Essas crianças elas são um pouco excluídas, meio matutas e estão sendo atentadas por um palhaço que quer comer elas no sentido gastronômico. Esse é o meu resumo da história. Elementos narrativos. O filme já mostra ao que ele pretende fazer durante seu decorrer de toda a história. Ele não vai utilizar nenhum tipo de suspense, certo? Ele mostra bem o que se está acontecendo, o que tipo de criatura que está ali, que está perseguindo as crianças, enfim. Ele é bem exposto em relação a isso. E tem até poucos elementos de gore, né? No caso, membros decepados, algo do tipo, certo? A atuação das crianças é também é outro ponto positivo, já que elas têm carisma, já sem isso, carisma e química, certo? Porque sem isso, acho que mais de 70% do filme não renderia o tanto que está rendendo hoje, né? Já que, se vocês verem a notícia, o filme está estreando bem nas bilheterias, né? Nesse fim de semana. Ele consegue também adaptar bem justamente as ideias principais do Stephen King, né? E o Stephen King ele tem características interessantes nas suas obras, não só no It, mas também em algumas outras obras. E o que seriam essas características? Em todos os seus personagens ou protagonistas, né, dos seus livros, ele sempre aborda muito bem essa questão do mundo comum, o homem ou a pessoa comum, né? No caso do Stand By Me, né, ou It, ele aborda muito esse grupo de crianças que vivem no interior e estão de férias em busca de alguma aventura, certo? Ele retrata muito bem esse mundo comum. Outro ponto interessante é que justamente seus personagens vão ter conflitos internos, traumas, angústias ou qualquer coisa do tipo que, enfim, eles carregam internamente. E geralmente a parte de terror de suas obras, a parte de terror ou mistério, algo do tipo, geralmente é um reflexo desses conflitos internos que os personagens vão ter, ok? Então, e ele nunca deixa muito claro se é resolvendo esse conflito interno que você vai resolver o problema lá da situação, né, do contexto das suas diversas histórias, certo? Como acontece no Nevoeiro. Você não sabe se a pessoa que quer ser realmente uma altruísta, ele dá a entender, né? Coloca pequenas pistas. Ó, se a pessoa for uma realmente altruísta, tiver boas intenções, ela consegue sobreviver no Nevoeiro. Ele dá pistas, mas você não sabe ao certo se aquilo é verdade. Ou no próprio Iluminado, né? O personagem, o protagonista, né? O Jack Nicholson, né? O personagem Jack Nicholson, né? Little pigs, let me come in. O Johnny, né? Ele é um cara que era alcoólatra, já tinha batido sem querer no filho dele, na mulher dele, e ele era atormentado por isso e os espíritos lá do hotel tentam justamente ele para refazer esses atos de violência, certo? Então, no caso do It, e é mais interessante ainda porque a criatura, né, o palhaço, a criatura, a entidade ou algo do tipo, ela justamente se aproveita dos medos dessas crianças, né, principalmente e por que criança? Porque as crianças vão ter uma imaginação mais fértil. E justamente algum desses medos que são retratados pelo It são algum conflito interno, trauma que elas passam. No caso da Beverly, né? Beverly, a garotinha do grupo, ela sofre abusos do pai e está começando a aflorar a sua sexualidade, por isso que tem alguns elementos de sangue ali que aparecem no filme, né? É só lembrar também no caso da Carrie, né? A Carrie é estranha. O terror também é muito bem retratado na atuação das crianças, certo? Então, eu fiquei prestando muita atenção na reação facial delas, né? E, poxa, realmente você vê que elas estão em pavor do que está acontecendo. Só olhar é bem melhor. Dei uma olhada aí na cara da Beverly ali no cantinho ali. Ela realmente está apavorada. E também o ator, me esqueci o nome dele, que faz o It, né? O palhaço, ele também consegue passar uma estranheza muito
É bizarro, cara, a estranheza que ele consegue passar ali representando o palhaço. E ele atua muito bem. Totalmente diferente do Pennywise, né, do telefilme de 1990, que ele puxava para um lado mais debochado. Ele, nesse caso, ele é mais contido, um pouco medonho e tem uma fisicalidade assim, cheio de trejeitos assim, muito doido. Então, realmente é pavoroso, medonho. Mas agora eu pergunto pra vocês, o que é o medo? Vou dar uma pescada bem aqui e dizer pra vocês de acordo com o dicionário Google. É o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que ao contrário suscita essa consciência. Ou temor, ansiedade irracional ou fundamentada em receio. Então, basicamente, para que serviria o medo? Para a gente evitar da gente fazer comportamentos ruins, evitar a dor ou até mesmo de morrer, certo? Também muitas vezes ele pode ser algo irracional, algum trauma, como eu já falei aqui, em relação das obras de Stephen King. Mas no caso aqui do gênero aqui do filme, de terror com esses elementos da fantasia, o medo vai servir justamente para o quê? Uma escada. Então, geralmente, o personagem começa do seu ponto A e vai da sua jornada até chegar a um ponto B. Nesse caminho, esse personagem tem que mudar muitas coisas dentro dele, né? Ser uma pessoa diferente. E a gente chama isso de desenvolvimento de personagem. E o medo é uma ótima ferramenta para isso. Ele é uma ótima escada para isso. Porque, veja bem, ó, vamos analisar aqui essa cena do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. No caso, no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, eles apresentam uma criatura chamada Bicho-Papão, que tem um pouco da mesma função do It, que é justamente de pegar a forma que a pessoa que ele for atacar tem mais medo, certo? No caso, quando ele ataca o Harry Potter, ele vira lá o Dementador, porque lá ele tem muito medo do Dementador. Mas vamos reparar aqui um pouco do mise-en-scène aqui da cena, né? Vamos reparar como é que o Afonso Cuarón dirige essa cena. No caso, vocês devem estar vendo aqui, ó, que ele usa muito essa questão do espelho. O monstro está dentro do armário, né? E ele usa muito essa questão do espelho aqui. Mas por que espelho e medo? Porque nada mais é, no caso, o medo como essa escada de crescimento, desenvolvimento do personagem, é justamente um exercício de autoconhecimento, de se olhar para si, certo? E tentar justamente superar esses traumas. E no caso do filme do It, esses traumas, no caso, como eu falei, da Beverly, né, que é abusada pelo pai e tá falando sua sexualidade e tal, a gente vê esses traumas, né, tanto internamente quanto externamente por causa do palhaço, e de alguma forma ou de outra, os personagens vão se conhecendo a si e tentando superar isso aí. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E para não dar spoiler, né, com a segunda parte do filme vai abordar eles adultos. E sem dar spoiler, aí vocês vão ver se essas coisas, esses traumas, né, esses conflitos vão refletir na versão deles adulta, certo? Então, eu acho muito interessante isso aí, essa questão do medo como essa ferramenta de escada de desenvolvimento de personagem. Mas então, o que é que o It representa? Assim, ao meu ver, eu concluí assim, tive a conclusão que o It é meio que uma metáfora muito atual, que o que ele vai representar além do medo, mas sim a intolerância, certo? Ao diferente, né? A passividade das pessoas que veem uma coisa errada e não fazem nada. Eu acho que o It é meio que uma metáfora sobre isso. E por isso que ele está naquela cidade de Derry, né? Pelo menos eu entendo assim, que ele está tão enraizado naquela cidade que todas as pessoas são passivas ao mal que acontece, né? Ou atos violentos, etc. E as crianças justamente representam essa nossa, como é que eu posso dizer? Essa nossa revolta, esse nosso querer agir contra alguma coisa que está errada, contra o mal, ou contra a intolerância, certo? Enfim, eu acho que ele é um filme bem redondo, apesar de já estar confirmado ter a sua continuação. Eu acho que ele é um filme que se completa, ele é totalmente independente nele mesmo, nesse primeiro. Se tivesse ou não uma continuação, você ficaria plenamente satisfeito só com esse primeiro filme. Ele tem uma conclusão bem digna, certo? E com certeza vale a ida aí no cinema aí, pra vocês conhecerem um pouco desse filme, e até mesmo achei também o telefilme antigo de 1990. Também vale a pena.
Mas então é isso, se você gostou dessas minhas impressões, por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo, dá um joinha. Se você quiser acompanhar nosso trabalho aqui do Mundo de Adam, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininhozinho que fica do lado da inscrição, que sempre quando sair vídeo novo, você vai ser notificado. E é isso aí, então até a próxima.